Meus irmãos, minhas irmãs, recebo um cordial abraço do seu amigo sempre, Jonas Varela. Nós continuaremos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura do segundo livro das Crônicas, né? 14º livro do Antigo Testamento, contando o primeiro Crônica e o segundo Crônica separadamente, e o nono livro histórico, né? Então, nós continuaremos hoje a leitura do segundo livro das Crônicas, já a revisão da história do povo, já na sua sétima parte, né? Na sua sétima parte, grandes reformas, no seu capítulo 32, no nosso vídeo de hoje. Vamos à leitura de hoje, capítulo 32, segundo livro das Crônicas, primeiro tópico, capítulo 32, 33 versículos, né? Primeiro tópico, Deus luta com seu povo. Depois desses atos de fidelidade, aconteceu que Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Ezequias, vendo que Senaqueribe estava se aproximando com a intenção de atacar Jerusalém, ele com seus oficiais e guerreiros decidiram fechar todas as minas d'água que havia fora da cidade, e todos ajudaram. Reuniram bastante gente para fechar as minas e o riacho que atravessava a cidade. Diziam: por que o rei da Síria deveria encontrar tanta água ao chegar aqui? Ezequias mandou reforçar e reformar as muralhas em todos os pontos onde tinham sido derrubadas. Levantou as torres e fez ainda outra muralha do lado de fora. Reforçou também os aterros da cidade de Davi e preparou muitas armas e escudos. Nomeou comandantes que organizassem o exército para a luta e os reuniu consigo na praça que existe à porta da cidade. Aí os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem receio do rei da Assíria ou dessa multidão de gente que está com ele. Nós contamos com alguém mais poderoso do que ele. Do lado dele está o poder humano, mas do nosso lado está Javé, o nosso Deus, que vai nos socorrer e guerrear ao nosso lado. E o povo ficou muito animado com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe, rei da Assíria, mandou ministros seus a Jerusalém enquanto estava diante de Láquis com suas tropas. Eles deviam dizer a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em quem vocês confiam para continuar numa cidade cercada como Jerusalém? Vocês não percebem que Ezequias está enganando vocês e que os levará a morrer de fome e sede? Ele anda dizendo: Javé, nosso Deus, nos livrará da mão do rei da Síria. Não foi esse mesmo Ezequias que destruiu os lugares altos e altares de Javé, ordenando a Judá e Jerusalém para adorar e queimar incenso diante de um só altar? Por acaso vocês não sabem o que fizemos, eu e os meus antepassados, com o povo de todos os outros países? Por acaso os deuses dessas nações foram capazes de livrar seus territórios de minhas mãos? Qual dos deuses dessas nações que meus pais consagraram ao extermínio
foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Será que o Deus de vocês vai conseguir livrá-los das minhas mãos? Não se deixe enganar e iludir por Ezequias, não acreditem nele. Os deuses de nenhuma nação, nenhuma outra nação ou reino foram capazes de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. O Deus de vocês também não os livrará de minhas mãos. Os ministros de Senaqueribe falaram ainda muito mais coisas contra Javé Deus e contra o seu servo Ezequias. Senaqueribe escreveu também mensagens insultando Javé, o Deus de Israel. Ele dizia: assim como os deuses das outras nações nos livraram, não livraram seus povos da minha mão, o Deus de Ezequias também não livrará o seu povo de minha mão, da minha mão. Depois passaram a gritar bem alto em língua judaica para o pessoal que estava sobre as muralhas, para o amedrontar e intimidar, e assim tomarem posse da cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se ele fosse igual aos deuses dos outros povos do mundo, que são produto de mãos humanas. Nessa situação, o rei Ezequias começou a rezar junto com o profeta Isaías, filho de Amós, pedindo socorro aos céus. Então Javé enviou um anjo que exterminou todos os soldados, chefes e oficiais do acampamento do rei da Assíria. Este voltou derrotado para seu país e, ao entrar no templo de seu Deus, aí mesmo foi assassinado por seus próprios filhos. Foi assim que Javé salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e deu-lhes tranquilidade em todas as fronteiras. Depois disso, muita gente levou ofertas a Javé em Jerusalém e presentes para Ezequias, rei de Judá, que adquiriu grande prestígio aos olhos de todas as nações. Segundo tópico do capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, elogio ao rei justo. Nessa ocasião, Ezequias ficou gravemente doente e implorou a Javé que o ouviu e o agraciou com um milagre. Ezequias, porém, não correspondeu a esse benefício. Pelo contrário, se encheu de orgulho e atraiu a ira de Javé sobre si, sobre Judá e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se arrependeu do seu orgulho. O mesmo fizeram os habitantes de Jerusalém. Por isso a ira de Javé não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias tinha enorme riqueza e muitos bens. Construiu depósitos para prata, ouro, pedras preciosas, perfumes, joias, objetos de valor e todo tipo de coisas preciosas. Construiu ainda armazéns para as safras de trigo, de vinho e de óleo, estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Comprou jumentos e grande quantidade de bois e ovelhas, porque Deus lhe concedeu muitos bens. Foi Ezequias quem fechou a saída superior das águas do Gion e as desviou por um subterrâneo para a parte ocidental da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que fez, mas quando os chefes de Babilônia lhe enviaram mensageiros
para se informarem sobre o milagre acontecido no país, Deus o abandonou para colocá-lo à prova e conhecer suas intenções. O resto da história de Ezequias e sua fidelidade estão escritos nas visões dos profetas Isaías, filho de Amós, e nos anais dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi enterrado na parte mais alta dos túmulos dos filhos de Davi. Judá, em peso, e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram muitas homenagens por ocasião da sua morte. Seu filho Manassés lhe sucedeu no trono. A fraternidade gera a coragem para enfrentar o opressor, na certeza de que Deus está com seu povo, dando a ele eficácia na luta. A presença de Deus no anseio de um povo que luta pela liberdade e pela vida garante a vitória contra os ídolos das nações. Por mais poderosas e armadas que elas sejam. Sobre a doença, cura e culpa de Ezequias, conforme notas em 2 Reis 21, o grande elogio feito a Ezequias se deve certamente ao fato de que ele se esforçou para reunir politicamente todo o povo e levá-lo a redescobrir as tradições legítimas do javismo. Veja, porém, a nota em 2 Reis 18, 13 a 16. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. Receba um cordial abraço do amigo sempre Jonas Varela. E nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do 2º livro das Crônicas, no seu capítulo 33. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.